14 de agosto, terça-feira, 20 horas e 42 minutos, Profeta Elias de Campinas. Curso de inglês, nível básico e médio, duração do curso 6 meses. Esse curso terá uma videoaula semanal, mais exercícios de casa e mais complementos que estarei disponibilizando para vocês. Vamos dar início neste curso, nesta primeira aula, primeira videoaula. Hello, I'm a teacher, Profeta Elias. Olá, eu sou o Profeta Elias. Nice to be here with you. Muito prazer estar aqui com vocês. Vamos fazer a introdução do curso de inglês e vocês vão receber em PDF, Word aí na sala de aula, toda esta primeira aula redigida. Então vocês vão pegar esta aula aí via o Word ou mesmo em PDF, vocês vão acompanhar com a aula que eu vou enviar para vocês aí escrita, redigida, tá? E vocês vão acompanhar a aula aqui com a aula já escrita no caderno de vocês. Ou seja, vocês vão ter a aula escrita e a aula em vídeo. Aí você vai acompanhar com a escrita na sua mão, você vai acompanhar essa aula e este vídeo, ok? Quero passar para vocês aqui o menu que nós estaremos tratando nessa primeira aula. O menu aqui desta aula nós temos os greetings, phrases, numbers, verbo to be na forma afirmativa, days of the week, dias da semana, algumas curiosidades e dicas de pronúncia. Lembrando que 2011 eu concluí, na verdade não concluí, eu fiz o nível avançado de inglês e não concluí, ficou faltando um módulo. Agora, após 40 dias atrás, eu fiz uma imersão em inglês, concluí o módulo que eu não tinha concluído, do nível avançado, e estou imerso aí 40 dias aproximadamente, de 8 a 10 horas diárias, fazendo a revisão do meu avançado de inglês. Então, esse é o motivo do qual eu estou trazendo para vocês esta aula de inglês, para poder praticar o meu inglês, colocar em prática e poder também estar compartilhando com vocês aí esta experiência e este conhecimento. Então, tudo demanda de muito trabalho. Eu li uma frase em inglês esta semana. A frase está em inglês, ela diz assim, ó: The idea for the project is good, but it will demand hard work. Ou seja, a ideia deste projeto é boa, mas irá demandar árduo trabalho. Ou seja, tudo na vida depende de um trabalho árduo, nada é tão fácil assim. A indicação que eu quero trazer para vocês é o seguinte, nesta primeira aula: se você se dedicar 3 horas de aula 3 vezes por semana, você vai ter um aproveitamento de 70% a 80% do seu curso. Se você se dedicar 3 horas de aula diária, você vai ter 100% de aproveitamento. Então vai depender da sua vontade, do seu desejo, do seu interesse de aprender muito mais ou de aprender razoavelmente. Então, eu estou imerso em inglês 40 dias, fazendo aproximadamente 10 horas de aula diária. Ou seja, esse é o meu interesse em estar fluente, ainda não adquiri essa fluência. Por isso eu estou me envolvendo agora em dar aula de nível básico e médio. Pois eu estando concluindo aí o nível avançado, eu já posso palestrar, ministrar aula de nível básico e médio, porque é um nível inferior. Mas estou lutando aí para conseguir chegar ao nível avançado com maior fluência, uma melhor qualidade de aproveitamento do meu idioma. Então tá aí para vocês esse incentivo. Se dedique 3 horas de aula diária, por exemplo, 1 hora durante a manhã, 1 hora durante a tarde, 1 hora à noite. Aí você vai ter 100% de aproveitamento deste curso. Vamos aí à introdução deste curso. Eu quero ler para vocês aí o que nós estaremos tratando, né? Os greetings. O que são os greetings? São os cumprimentos ao encontrar alguém. Quais são os cumprimentos em inglês? Hi, oi. Hello, olá. Hey daddy, oi, tudo bem? WhatsApp são os cumprimentos que são utilizados no inglês. How are you doing? Como você está indo? How are you? Como você está? E depois nós temos os cumprimentos de boa tarde, bom dia, boa noite. Os cumprimentos são good morning, bom dia, good morning. Boa tarde, good afternoon ou good afternoon, boa tarde. Depois, boa noite ao chegar, good evening. E
boa noite ao se despedir, good night. Isso aí as pessoas confundem good night pensando que é o cumprimento de boa noite. Não. Good night é o cumprimento de boa noite ao se despedir. Ao chegar é good evening. Então, vocês estão aí acompanhando com todo o material escrito nas mãos. Então, para vocês saber algumas dúvidas que vocês tiverem, vocês vão estar colocando aí em sala de aula para a gente poder estar debatendo, tirando a dúvida de vocês. Outros cumprimentos de despedida são os farewells. São bye, bye bye, goodbye, see you later, see you soon, see you tomorrow, see you next class. São cumprimentos aí de despedida. Por exemplo, bye é tchau, bye bye, até logo, tchau tchau, goodbye, até mais, see you, te vejo depois, see you later, te vejo mais tarde, see you tomorrow, te vejo amanhã. Então são os cumprimentos de despedida, cumprimentos básicos de despedida. Nós temos também aí os cumprimentos ao ver a pessoa, encontrar a pessoa, nice to meet you, e você responde nice to meet you too. Então são cumprimentos de apresentação, glad to meet you, pleased to meet you. Então são alguns cumprimentos que são utilizados aí. Depois nós vamos entrar aqui em numbers, os números de 0 até 9. Então nós temos os números de 0 até 9, como são pronunciados esses números. Números de 0 a 9. O número 0 você pode pronunciar ou. Número 0 ou zero, ou or zero. O número 1, one. Número 2, two. Número 3, three. Número 4, four. Número 5, five. Número 6, six. Número 7, seven. Número 8, eight. Número 9, nine. Depois nós temos numbers of the cell phone, os números que são utilizados para você descrever o número do seu telefone. My cell phone number is, o número do meu telefone é 98 18 2 and 5 69 85, ou seja, o número do meu telefone é 988 25 69 85. Então os números de telefone são pronunciados de 2 em 2. Então, para você, se alguém perguntar o número do seu celular, o número da tua casa, do telefone da tua casa, então você pronuncia de 2 em 2, os pares, né? De 2 em 2 até o final do telefone. Por exemplo, se você tiver lá no seu telefone, no número do seu telefone, 22 ou 55, você pode pronunciar 22 double two, 22 double two. Ou se tiver, por exemplo, 35 no número do seu telefone, você pode pronunciar triple five. Então são 3 números, sequências, né, de 3 números iguais. Double two, 22, 22. Triple five, 555. Então, além disso, nós vamos aprender também aqui nessa primeira aula how old are you? How old are you? Como que é a idade? Qual a sua idade? Ou what's your age? How old are you? Qual é a sua idade? Ou what's your age? Qual é a sua idade? Quanto tempo você tem de idade? Então, para dizer qual é a nossa idade, nós utilizaremos aí os números. E nós vamos continuar agora na numeração de 10 até 1 bilhão. Até a casa do bilhão, para nós poder responder qual que é a nossa idade, qual que é a data do ano que nós estamos. Então nós vamos agora fazer a continuação do numbers de 10 até a casa do bilhão. Então vamos lá. O número 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Depois do 21 nós vamos pular para a casa do 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300. Depois para a casa do 1000. 1000. Depois da casa do 1000, vamos aí até o 1000. Então
O número 10, nós fizemos lá até o 9, que é o 9. E tem aqui uma curiosidade, do número 10 ao número 21, nós temos uma curiosidade do número 13 ao número 13 ao número 19. Tem uma pronúncia que fala teen, que é sobre... Teen é a juventude, a adolescência, a juventude em inglês, então é tudo teen. Então o número 13 ao 19 tem esse prefixo teen na palavra. Por exemplo, o 13 é 13 e o 19, que é o último que tem esse teen, ele é 19. Então tem essa curiosidade dentro do número de 10 até o número 19. Nós vamos pronunciar número 10, 10, número 9, 11, número 12, 12, número 13, 13, número 14, 14, número 15, 15, número 16, 16, número 17, 17, número 18, 18, número 19, 19, número 20, 20 ou 20 e o número 21, 21. E aí você segue a sequência, 22, 23. Agora o número 30, 30, número 30, 30, número 40, 40, número 50, 50, número 60, 60, número 70, 70, número 80, 80, número 90, 90, número 100, 100, número 200, 200, são 100 mais 100, 200, número 300, 300, número 1000, 1000, 1000 é 1000, 1000 é 1000. Por exemplo, anos de data, 1985, 2018, como que se pronuncia? Por exemplo, 1986, você pronuncia os pares, 19 mais 86, 1986. Então, como se pronunciaria 1986? 19, que é o 19, 86, ou seja, 1986. 8 é 86, 80, 80, 66. 1986, 1986. Você está com o escrito na mão, então você vai acompanhando para você não perder aí a escrita do que nós estamos falando aqui. Depois, o número ao ano 2018, como que se pronuncia? 2018, 2018, ou seja, 2018. Ou nós podemos pronunciar 2018 ou nós podemos pronunciar 2018. Então, digamos que nós pronunciaremos 2018 dividindo em 20 e 18. Então ficaria 2018, 2018, 2018. Poderia ser falado assim, pronunciado dessa forma, ou 2018, 2018. 2018 da mesma forma. Depois nós temos 1000, 2000 e 3000. Como que se pronuncia isso? 1000, 2000 e 3000. O 1000 se pronuncia milha, milha. Então, 1000, one milha. 2000, 2 million. 3000, 3 million. Depois nós temos a sequência, aniversários. When your birthday. Então, como que se pronuncia o birthday? Na América, o birthday ele tem uma diferenciação da Inglaterra. Na América, a data, o número do seu birthday, o dia, ele é depois do mês. E na Inglaterra, o número do seu birthday, o dia do seu aniversário, ele vem antes de agosto. Então, na América se diz assim: My birthday is on August 19. Eu coloquei o dia 19 de agosto, que é a data do meu aniversário. E na Inglaterra se pronuncia assim: My birthday is on 18 August. Então, seja 19 de agosto.
Agora nós temos os números ordinais. Esses números ordinais são utilizados para se dizer andares de um prédio, até mesmo alguma coisa que você precisa usar o primeiro, o segundo, o terceiro, que não seja 1, 2 e 3. Por exemplo, eu estou no terceiro andar. Então não é no 3 andar, é no terceiro andar. Então para isso se utiliza os números ordinais. E eu mandei aí para vocês a lista aí, vocês têm à mão o número de 1 a 31. Tem um número e tem a pronúncia. Então, número 1 até o primeiro, até o 31º. Então, como que se pronuncia isso? Primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. Quarto, fourth. Quinto, fifth. Sexto, sixth. Sétimo, seventh. Oitavo, eighth. Nono, ninth. Décimo, tenth. Depois, 11º, 11th. 12º, 12th. 13º, 30th. 14º, 40th. 15º, 15th. 16º, 16th. 17º, 17th. 18º, 18th. 19º, 19th. O 20º, 20th. O 21º, 21st. E aí, 22. E aí sucessivamente até o 23. Twenty-first, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st. Esse é o números ordinais de 1 do primeiro até o 31º. Então, esses números aí a gente vai voltar falar novamente numa outra aula que eu vou gravar sobre esses números ordinais, porque ainda a minha pronúncia ainda está muito pouca, porque eu não pratiquei muito, mas temos que praticar mais e você vai praticar também. Você pode pegar aí colocar números ordinais aí no YouTube e vai sair bastante aí, vários tipos de pronúncia, nativos falando, para você pegar a pronúncia perfeita. Eu ainda estou fazendo ainda o nivelamento de avançado para poder pegar uma boa pronúncia deste vídeo. Então você pode pegar aí no YouTube números ordinais, pronúncias. Aí você vai ter aí todos os números para você poder praticar. Então nós temos depois o birthday, o anniversary e algumas curiosidades. My wedding anniversary, ou seja, meu casamento de aniversário. Embora que eu sou já divorciado, mas quem está casado tem o My wedding anniversary, ou seja, o aniversário de casamento. It's the company anniversary. Então, ou seja, existe no inglês o birthday e o anniversary, ou seja, o aniversário não é o mesmo que o birthday. O anniversary é o que? Um aniversário de casamento. No inglês é diferente do português. É um aniversário da empresa. A empresa tem 40 anos. Eu tenho 10 anos de casado. Agora, o aniversário da sua idade, o teu age, ele é o seu birthday, ou seja, o seu aniversário. Então, não se fala meu anniversary em inglês. É meu birthday, meu aniversário. Por exemplo, on the 1st of April 2018, it will be Apple's 42 anniversary, ou seja, o aniversário da Apple de 42 anos é dia 9 de abril de 2018. Ou seja, ele está dizendo aqui que o aniversário da Apple é de 42 anos. Está completando agora no dia 1st of April 2018. Dia 1º de abril de 2018. Então, é desta forma que é usado este anniversary. É só para
empresas, para casamento, etc. Agora, para você dizer a sua data de aniversário, não é meu anniversary, é meu birthday. Então, por exemplo, você dirá assim, I'm 29, ou seja, eu tenho 29 anos. My birthday, it's 18 August, dia 19 de agosto, por exemplo, como aqui, ó, my birthday is on August 19, ou seja, meu aniversário é dia 19 de agosto. Então, dessa forma que se pronuncia o seu aniversário. Agora nós vamos tratar os andares de prédio que são utilizados os números ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto piso. Nós vamos tratar um pouco aí, por exemplo, como que se diz que você está no 28º andar de um prédio. Nós vamos utilizar lá a tabelinha dos números ordinais. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de apartamento no 28º andar. Então eu direi assim, ó, my room is the 28th floor, ou seja, no piso 28. O 28 nós vamos usar os números ordinais. Então, ou seja, my room, meu escritório, is on the 88th, ou seja, minha sala está no 28º andar do prédio. My room is on the 80th, aqui, 20º, cadê a tabelinha? Vou pegar aqui que eu ainda não estou bom nessa pronúncia, mas eu vou pegar aqui para falar para vocês. My room is on the, cadê? 20º, nós temos aqui 28th floor, ou seja, floor ou andar. Então, aí você utiliza dessa forma para dizer qual o andar que você está alocado, localizado dentro de um prédio, dentro de um edifício, etc. Idade com o verbo to be, ou seja, a idade nós utilizamos pronunciar nossa idade utilizando o verbo to be, o verbo ser e estar, na forma afirmativa. Então, como que se diz a sua idade utilizando o verbo to be? I'm 29, ou seja, eu tenho 29. Ou I'm 29 years old, eu tenho 29 anos. E nós vamos dar a sequência aqui para dizer 20 e poucos anos. Isso é uma curiosidade também aqui, que eles utilizam no inglês para se dizer eu tenho 20 e poucos anos. Então diz assim, I am in my early 20s, ou seja, eu tenho mais ou menos 20, poucos mais que 20 ou menos mais que 20. I am in my late 20s. Depois, a forma contraction de I am é I'm in my late 20s, ou seja, eu tenho mais ou menos 20 anos. Então, a forma contraída de I am é I'm. Depois nós vamos continuar a sequência do verbo to be, utilizando algumas frases aqui que eu vou estar trazendo para vocês. Vocês têm aí também na sua tabelinha aí, na sua aula que está escrita com vocês aí. Eu coloquei aí depois na sequência You are Brazilian, ou na forma contraída You're Brazilian. He is American or he's American, ou seja, ele é brasileiro ou ele é americano. Você é brasileiro? Ele é americano? She is a great singer. She is a great singer. Ou seja, ela é uma boa cantora, uma excelente cantora. A forma contraída, she is a great singer. Ou seja, she is e she's. Depois, English is an easy language. Ou seja, inglês é uma língua fácil. English is a easy language. O inglês é uma língua fácil. It's a easy language, ou seja, isto é uma língua fácil. Aí eu coloquei na sequência, você vai acompanhar aí, it para se referir a objetos, animais não afetivos ou coisas. It no singular e they
no plural, eles ou elas. It é utilizado para se dizer eles ou elas, no singular. E they, para se referir a eles ou elas, no plural. O it ainda é utilizado para se referir a coisas, animais que não têm vínculo afetivo. Então, it. Aí nós temos aqui algumas frases contínuas aqui. We are the champions. Nós somos os campeões. E a forma contraída do we are the champions. We're the champions. We are the champions e were the champions. Depois nós temos o you are learning English now. Vocês estão aprendendo inglês agora. You are learning English now. A forma contraída de you are é you were learning English now. You were learning English now. Então, continuando a sequência. They are in a football field. They are in a football field. E a forma contraída, they are in a football field. They are in a football field. Ou seja, eles estão num campo grande. Depois nós temos o verbo to be na forma afirmativa. Próximo, a gente vai ver na próxima aula a forma negativa e interrogativa do verbo to be, mas aqui nós estamos vendo só a forma afirmativa. A forma afirmativa do verbo to be, I am, is e are. I am, is e are. Agora nós temos aqui days of the week, dias da semana. What days is it today? What days is it today? Ou seja, qual o dia é hoje? What day, qual dia é hoje? Is it today? As respostas, today is Friday or it's Friday. Ou seja, você responde, a pessoa pergunta, qual o dia é hoje? What day is today? E você responde, today is Friday, hoje é sexta. Or it's Friday, hoje é sexta. Depois nós temos aqui os dias da semana. Como que se pronuncia os dias da semana? Você tem aí, acompanha comigo. O primeiro dia da semana, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Então são os dias, a pronúncia dos dias da semana. Monday, segunda-feira, Tuesday, terça-feira, Wednesday, quarta-feira, Thursday, quinta-feira, Friday, sexta-feira, Saturday, sábado, Sunday, domingo. São week, semana, os dias da semana. Days of the week, os dias da semana. E os dias do weekend, final de semana. Os dias finais de semana são Saturday e Sunday, sábado e domingo. Weekend, days of the weekend is Saturday e Sunday. Esse é a pronúncia do sábado e domingo. Day of the week, always write with left with capital letter. Ou seja, os dias da semana são escritos com letra maiúscula. Days of the week always write with capital letter. Ou seja, os dias da semana são escritos com letra maiúscula. Frases para praticar com nomes da semana. Acompanha aí, você tem aí nas suas mãos. Vamos ver algumas frases que nós podemos dizer com os dias da semana. Banks are open on weekend, from Mondays to Fridays. Bancos são abertos durante a semana de segunda a sexta. Banks are open on the weekend, from Mondays to Fridays. Depois nós temos aqui a forma contraída dessa frase.
Banks aren't open weekends on Saturday and Sunday. A forma contraída não, essa forma negativa. É que eu não coloquei, mas eu vou ler para vocês. A forma negativa dessa frase. Banks are open on weekend from Monday to Friday. Essa é a forma afirmativa. A forma negativa. Banks aren't open on weekends on Saturday and Sunday. Esta é a forma negativa. Bancos não são abertos aos finais de semana, sábado e domingo. Supermarkets are open every day. Supermercados são abertos todos os dias. Então, aí depois eu vou deixar alguns exercícios que eu vou enviar para vocês. E vocês vê, como eu disse a frase, eu quero repetir aqui novamente. Você vê que esse primeiro vídeo, assim, não tem uma boa qualidade, tanto na questão da visibilidade quanto na questão da pronúncia. O profeta Elias está terminando ainda o avançado e fazendo revisão, então ainda a pronúncia da gente ainda é um pouco assim evolutiva. Então a frase que eu disse para vocês aqui no princípio do vídeo é a seguinte: The idea for the project is good, but it will demand hard work. Ou seja, a ideia deste projeto é boa, mas isto demanda árduo trabalho. Então tudo na vida da gente é assim, a gente tem que iniciar com dificuldade, com poucas condições, mas a gente tem que iniciar para poder começar a progredir. Este é o fundamento de tudo. Então eu quero deixar para vocês aí, esta primeira aula teve alguns erros, algumas falhazinhas, mas depois eu vou estar refazendo este vídeo novamente com melhor tecnologia para vocês. Então é até bom que fica as falhas, para que no próximo vídeo a gente já retire essas falhas e deixa gravado, para incentivo da classe, da aula, dessa classe de aula, para vocês saberem que nada é tão fácil. Tudo tem um primeiro passo e tudo é com dificuldade até nós alcançarmos os nossos objetivos. Então, see you later, see you next class, ou seja, até mais, vejo-vos na próxima aula. Bye, tchau, tchau.